Olá, pessoal! Em nossos últimos encontros, nós analisamos algumas situações capazes de acarretar a extinção de uma obrigação. Falamos lá do pagamento em consignação, que é quando o devedor deposita em juízo ou em banco a prestação devida, sobretudo nos casos em que ocorre recusa do credor em receber. Falamos também do pagamento com subrogação, em que a relação se transfere ao terceiro que pagou a dívida da parte devedora. Falamos da imputação do pagamento, que é quando o devedor, obrigado perante um mesmo credor por várias dívidas, determina em qual delas o pagamento será imputado. E, finalmente, trabalhamos a dação em pagamento, que é quando o devedor satisfaz prestação diferente daquela que era devida, com consentimento expresso do credor. Então são formas aí alternativas que a lei disponibiliza para que as dívidas sejam extintas, para que se extinga a relação obrigacional. Na aula de hoje, analisaremos mais uma dessas formas de extinção de obrigação. E essa forma se chama novação. Um assunto extremamente interessante e muito corriqueiro nas provas de concursos públicos. Gente, para que vocês tenham uma ideia geral do que significa o termo novação, é interessante nos pautarmos pelo seguinte exemplo. Acompanhem aqui comigo. Vamos imaginar que exista uma relação jurídica envolvendo um credor, um devedor, face a um objeto. Em dado momento, as partes chegam a um acordo que esta obrigação deve ser extinta. E, em contrapartida, as partes se vinculam a uma nova obrigação. E nesta nova obrigação, aparece um novo credor, um novo devedor ou um novo objeto. Estão percebendo a lógica do esquema? As partes estariam se desvinculando de uma relação obrigacional e, ao mesmo tempo, formando uma nova relação, um novo vínculo, que traria, diferentemente do vínculo anterior, um elemento novo. E esse elemento novo pode ser um novo credor, ou um novo devedor, ou um novo objeto. A lógica é substituir o antigo pelo novo. Daí falar-se novação. Novação tem a ver com inovação. Afinal de contas, algo de novo está surgindo. Onde? Na nova relação que foi constituída pelas partes em substituição à obrigação primitiva. Então, para termos um conceito de inovação, é interessante nos pautarmos por esse esquema, de você extinguir uma relação jurídica e constituir uma outra, nova, que toma o seu lugar e que traria, diferentemente da anterior, um elemento novo. Então vamos ao conceito. O que é novação? Acompanhe aqui comigo. Novação é a constituição de uma nova relação jurídica. Com o objetivo de substituir
extinguir. Uma relação jurídica anterior. Este é o conceito. Então, constitui-se uma nova relação jurídica com o propósito de substituir e, ao mesmo tempo, extinguir uma relação jurídica anteriormente firmada. Ora, se na nova ação uma nova relação é criada, então essa nova relação vai ter um elemento novo. Aquilo que os romanos chamavam de aliquid novi, que se traduz como elemento novo. E este elemento novo tanto pode se centrar na pessoa do credor, que tomou o lugar do primitivo, da pessoa do devedor, que se fez substituir ao anterior, ou mesmo no objeto, que se coloca no lugar do objeto da relação antiga. Estão percebendo? Então, em qualquer um dos elementos pode ser inserido esse algo novo, esse aliquid novi de que falavam os romanos. Portanto, a considerar o que foi alterado na nova relação jurídica, nós vamos encontrar 3 espécies de inovação. A inovação ela pode se dar 1. Por substituição do objeto. 2. Por substituição do devedor. 3. Por substituição do credor. E essas 3 espécies de inovação estão contempladas expressamente em nosso Código Civil. Analisemos o dispositivo correspondente. Acompanhem comigo. Está aqui. Artigo 360. Dá-se a novação. Primeiro inciso. Quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Gente, quando o devedor contrai com o credor uma nova dívida para substituir e extinguir uma dívida anterior, está se contratando um objeto novo. Essa nova dívida vai se refletir em um novo objeto que tomou o lugar do objeto da relação antiga. Então nós temos aqui a primeira espécie de novação, que é a chamada novação objetiva, lá no esquema. Novação objetiva, já que o objeto da relação jurídica veio a ser alterado. Então nós traçamos, no exemplo no esquema anterior, um gráfico que demonstra como a novação na prática acontece. Se voltarmos a ele, perceberemos que na nova relação jurídica, um novo objeto pode ser contraído pelas partes. Lá no esquema. Estão vendo lá o O? O O da primeira relação foi substituído pelo O' da segunda. Então lá na segunda relação, encontraremos a novação objetiva, que foi exatamente constituída pela inclusão de um objeto novo que tomou o lugar do antigo na nova relação jurídica. Vamos dar um exemplo. Suponha-se que um pedreiro se obrigue a erguer um muro. Em dado momento, no curso do trabalho, ele começa a sofrer problemas, motores, que o impedem de dar prosseguimento àquela obra. Aí ele fala lá com o dono da casa. Senhor, dá pra gente substituir essa obrigação por outra? Como assim? Eu não tenho mais força, não tenho mais coordenação motora para edificar o muro. Mas eu poderia perfeitamente pintar as paredes da sua casa. Isso eu consigo. Então o que é que a gente faz? A gente cancela o contrato que me obriga a construir o muro e firma um novo contrato,
onde eu estaria obrigado a pintar as paredes da casa. O dono da casa concorda. Então percebam, as partes chegaram a um acordo. E nesse acordo, as partes irão extinguir a relação antiga que obrigava o pedreiro a construir um muro e constituir uma nova relação, onde aquele mesmo pedreiro estaria obrigado a pintar as paredes da casa. Gente, o que foi que mudou na nova relação jurídica? O que mudou foi o objeto. O objeto anterior, que era construir o muro, foi substituído por um novo, que consiste em pintar as paredes da casa. Então, o objeto da relação veio a ser de fato alterado. É isto que significa a novação objetiva. O devedor contrai com o credor uma nova dívida, ou seja, pintar as paredes, com o objetivo de substituir e extinguir a anterior. Passemos agora à segunda espécie de novação. Está lá no artigo 360. Dá-se a novação, inciso segundo, quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor. Novo devedor sucede ao antigo, ficando este, o antigo, quite com o credor. O que é que está acontecendo aqui, pessoal? Uma alteração do sujeito passivo da relação jurídica. Uma alteração do devedor. Um novo devedor sucede ao antigo na nova relação jurídica. Então, o que é que as partes fazem? Elas extinguem um vínculo, onde aquele devedor devia ao credor um certo objeto, e criam um novo vínculo, onde um novo devedor passa a dever ao mesmo credor o mesmo objeto. O credor é o mesmo. O objeto é idêntico. O que foi que mudou aqui? O devedor. Já que um novo devedor apareceu na nova relação jurídica, tomando o lugar do devedor primitivo. Então, lá no esquema, tínhamos colocado no primeiro gráfico uma relação jurídica envolvendo um credor, um devedor e um objeto. Eis que uma nova relação surge para substituir e extinguir essa primeira. Na nova relação, aparece um devedor novo, que toma o lugar do antigo. Esse novo devedor, olhem lá no quadro, ocupa o lugar do devedor primitivo na nova relação jurídica. Então temos aqui uma novação subjetiva passiva, que é o que fala exatamente o inciso 2º daquele artigo 360. Novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor. Novação subjetiva passiva. Então, para melhor esclarecimento, vamos a um exemplo. Suponha-se que eu esteja devendo ao banco a importância de 100 mil e estou com condições financeiras precárias. Eis que meu pai, se sensibilizando com a minha situação, vai até o gerente desse banco e fala para ele: libere o meu filho da relação jurídica. E o gerente, a princípio, se opõe: mas seu filho está devendo à nossa agência 100 mil? Aí meu pai: eu tenho muito mais que isso. Eu tenho 1 milhão. Então faça o seguinte: cancele o contrato com meu filho e se faça um novo contrato, onde eu estou devendo 100 mil ao banco. Estão percebendo? A postura do meu pai foi essa. O meu pai falou com o gerente do banco, pediu para que o gerente cancelasse o contrato em que eu tinha me obrigado a pagar 100 mil, e um novo contrato foi firmado entre meu pai e aquele mesmo banco, onde meu pai, homem rico, que tem mais de 1 milhão, onde meu pai se obriga a pagar 100 mil ao banco.
Então o meu contrato com o banco foi cancelado. Não existe mais. E um novo contrato surgiu. Nesse novo contrato, figura o meu pai como devedor, da mesma importância. Então vejam, o banco é o mesmo, a dívida é a mesma, 100 mil. O que foi que mudou aqui? O devedor, que antes era eu e agora passa a ser meu pai. Pergunta interessante. Para que esta novação aconteça, substituindo-se o devedor, novação subjetiva passiva, é preciso que o devedor dê o seu consentimento expresso? O devedor deve consentir expressamente nessa novação? Ou é só o meu pai chegar lá no banco, cancelar o contrato que eu tinha com a agência e se obrigar a um novo contrato? Gente, se analisarmos a ótica do devedor, para quem devia na relação antiga, essa novação é boa. Por quê? Porque o devedor vai ficar quite com o credor. E uma nova relação surge, onde um novo devedor estaria obrigado perante aquele mesmo credor. Estão percebendo? Então a novação ela é benéfica para quem deve. Ótimo para quem deve, que fica quite da dívida. Ao passo que o novo devedor se vincula na nova relação jurídica. É por essa razão, é por esse motivo que se entende que a novação por substituição do devedor, que é exatamente a novação subjetiva passiva, pode ser efetuada independentemente do consentimento deste. A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente do consentimento deste, já que para o devedor é boa, é benéfica essa novação. E o código vai dizer isso expressamente. Observem aqui. Artigo 362. A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente de consentimento deste. Artigo 362 do Código Civil. Alguns chamam essa novação de novação subjetiva passiva por expromissão. Colocar lá. Que é exatamente a velha e conhecida novação subjetiva passiva, só que é efetuada contra ou sem o conhecimento da parte devedora. Então, se a novação subjetiva passiva acontece contra a vontade do devedor, ou sem o conhecimento, ou sem um consentimento deste, sem que o devedor participe do ato, novação subjetiva passiva por expromissão. Esse é o nome que a doutrina conferiu ao Instituto. Passemos agora à terceira espécie de novação. Acompanhe aqui comigo. Dá-se novação, inciso terceiro, quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este, com o antigo. Então, por uma nova obrigação, um novo credor é substituído ao credor antigo, ficando o devedor quite com o antigo. Vejam vocês, se um novo credor surge na obrigação nova, o que muda, portanto, é a pessoa do credor. O devedor fica quite com o antigo, mas continua devendo para esse novo credor. E o que é que se deve? O mesmo objeto, que também permanece inalterado. Então, o devedor é o mesmo, o objeto é o mesmo. O que muda na relação nova é a pessoa do credor. Então, nós temos aqui uma novação subjetiva ativa, lá no esquema.
Então, se na relação jurídica figurava um credor antigo, olha lá no esquema, C, essa relação se extingue e uma nova relação é criada para tomar o seu lugar, sendo que nessa nova relação o credor é substituído por um novo credor se substitui ao antigo, então nós temos aqui a novação subjetiva ativa, que é quando o novo credor se faz substituir ao antigo, ficando o devedor quite para com o antigo. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Suponha-se que eu deva a João 10 mil. Então, eu sou o devedor, João é o credor e a dívida tem por objeto 10 mil reais. Só que eu e João chegamos a um acordo onde aqueles mesmos 10 mil agora devem ser pagos a uma creche. João é rico, João não precisa de dinheiro. Então, nós fazemos uma novação, ou seja, nós cancelamos essa obrigação e criamos um novo contrato. Nesse novo contrato, eu estou devendo os mesmos 10 mil reais a uma creche. Então, a creche se torna credora contra mim da importância de 10 mil. O que foi que mudou aqui, pessoal? O credor. A relação antiga foi cancelada e uma nova relação foi constituída, onde um novo credor se substitui ao antigo, ficando o devedor quite com o antigo, porém vinculado perante o novo. Perante o novo credor, o devedor permanece vinculado. No caso, eu permaneço vinculado aos 10 mil, só que agora eu devo pagar esses 10 mil a uma creche. Novação subjetiva ativa. Interessante que essa espécie de novação, ela vai depender sempre do consentimento do credor. Aqui o credor ele não pode ser expulso da relação e criado uma nova, onde aparece uma nova pessoa no seu lugar. Não. A expromissão que temos falado na novação subjetiva passiva, ela não acontece na ativa. Na ativa, é preciso obrigatoriamente que o credor, que se vai fazer substituir pelo outro, ele deu o seu consentimento nessa substituição. Não pode o credor ser expulso, né, da relação jurídica contra a sua vontade. Então essa novação subjetiva ativa, ela não pode ser por expromissão. Ela tem que ser mediante consentimento do credor primitivo. Então vejam que com isto nós estamos a par das 3 espécies de novação. Já é meio caminho andado. Já sabemos que a novação significa a criação de uma nova relação jurídica com o objetivo de substituir e extinguir a anterior. Já sabemos que na novação aparece um elemento novo na nova relação jurídica. Esse elemento novo pode ser o objeto, o devedor ou o credor. Vimos que a novação objetiva acontece quando se contrai uma nova dívida, um novo objeto, para substituir o anterior. Vimos que na novação subjetiva passiva, um novo devedor sucede ao antigo na nova relação, o que pode ser feito, inclusive, independentemente do consentimento do devedor antigo. Novação subjetiva passiva por expromissão. E que, finalmente, na novação subjetiva ativa, um novo credor se substitui ao antigo na nova relação jurídica. Então, se é um novo credor que aparece, novação subjetiva ativa. Estamos a par, portanto, das principais informações que o Instituto da Novação exige do candidato. Vamos agora analisar os outros artigos do Código Civil referentes ao assunto. Acompanhe comigo. Aqui no artigo 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Ânimo de novar. O que é isto, pessoal? Esta ideia de ânimo de novar
foi criada pelos romanos. É o que eles chamavam de animus novandi, lá no esquema. Gente, esse animus novandi representa a intenção, que pode ser expressa ou tácita, mas tem que ser inequívoca. A intenção firme, clara, deliberada, séria, de se formalizar uma nova ação. Digo isso por quê? Porque nem sempre as partes extinguem uma relação, criam outra, enfim, com o propósito de inovar. Por exemplo, eu devo 10 mil a João. Paguei os 10 mil. Posteriormente, eu me obrigo perante João a pintar as paredes da sua casa. Sim. O que é que essa segunda obrigação tem a ver com a primeira? Nada. A primeira obrigação foi paga e uma nova obrigação surgiu. Houve inovação? Não. Porque a inovação ela tem que ter o propósito de que a nova relação surja apenas e exclusivamente para substituir e extinguir a antiga. Se a antiga se extinguiu por causas naturais, porque o pagamento aconteceu e uma nova obrigação foi contraída, eu não posso falar que houve inovação. Não é essa a ideia de inovação. Na inovação, a obrigação nova é criada para tomar o lugar da antiga. Ou se, por exemplo, eu devo 10 mil a João. Está feito o contrato. Posteriormente, eu me vinculo perante o mesmo credor, perante João, sei lá, a pagar aluguéis para ele. Sim, o que é que esses aluguéis têm a ver com a dívida dos 10 mil? Nada. Então a nova obrigação simplesmente confirma a primeira. Não houve a criação de uma nova relação jurídica para tomar o lugar da antiga. Não. Eu tinha uma obrigação antiga perante João e agora assumi uma obrigação nova perante ele. Agora, sem que essa obrigação nova tivesse sido contraída para tomar o lugar da antiga. A antiga está lá no canto dela. Eu continuo vinculado à antiga e agora estou vinculado a uma nova. Então o que é que falta aqui para ser inovação? O que falta é o ânimo de inovar. Digo isso por quê? Porque não havendo ânimo de inovar, que pode ser expresso ou tácito, mas deve ser inequívoco, a segunda obrigação simplesmente confirma a primeira. Então nós teremos duas obrigações paralelas, a primeira e a segunda, sem que a segunda tenha surgido para extinguir a primeira. Estão percebendo? Então eu só posso falar em inovação se a segunda relação é criada para substituir e extinguir a primeira. E para que isso aconteça, é preciso que as partes estejam inspiradas pelo animus novandi, pela intenção de inovar. O próximo artigo, o 362, que repete uma informação que nós já temos, né? A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente de consentimento deste. Eu disse que na novação substitutiva passiva não é necessário que o devedor primitivo dê o seu consentimento expresso ao ato. Por quê? Porque essa novação só tem a beneficiá-lo. Para quem devia antigamente, é ótimo que aconteça a novação. Por quê? Porque o primitivo devedor, ele deixa de dever. E aí uma nova relação vai ser criada, onde um novo devedor tomou o seu lugar. Novação subjetiva ativa por... Novação subjetiva passiva por expromissão. Agora, apenas para ressaltar o que eu já tinha dito. Na novação subjetiva ativa, que é aquela onde o novo credor toma o lugar do antigo, nesse caso, não pode haver expromissão. Na novação subjetiva ativa, é preciso obrigatoriamente que o credor primitivo dê o seu consentimento ao ato. Enquanto que na novação subjetiva passiva, a expromissão pode acontecer, independentemente do consentimento do devedor primitivo, na novação subjetiva ativa as coisas são outras. Na ativa, é preciso que o credor primitivo dê o seu consentimento para esta novação. É isso, pessoal. Então, damos por encerrado esse assunto. Aliás, não o assunto todo, né? Mas a análise inicial do assunto. E desejamos a todos vocês um forte abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.